Aleluia, a paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, aqui Delay 360, começando aí mais um vídeo para vocês aqui no canal Família. É com muita alegria que nós estamos aqui no estúdio de gravação para trazer uma mensagem que vai de encontro à tua alma, ao teu coração, ao teu espírito neste momento. Aleluia. E está conosco aqui um convidado de honra, um amigo, um irmão, já passou aqui, já sentou nessa mesa comigo, nosso irmão Cooperador Wesley. Cooperador Wesley, é uma honra ter o Senhor comigo aqui mais uma vez, para juntos podermos transmitir uma palavra de paz, uma palavra de mansidão, uma palavra de avivamento para o povo que nos assiste, que nos acompanha nesta plataforma gigantesca que é o YouTube. Pastor Wesley, fica à vontade. Estou profetizando. Queria cumprimentar a todos que estão assistindo esse vídeo com a paz do Senhor Jesus. Sempre um privilégio de estar aqui e poder falar do amor de Jesus, né? Aquele que muda e transforma a quem abre o coração para receber a palavra. Glória a Deus, que maravilha, família. Hoje a gente está aqui com uma missão maravilhosa, com uma missão um pouco difícil, mas maravilhosa, que é de poder levar, né, uma palavra aí de avivamento para as igrejas, para o povo eleito, né, separado e remido pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Família, vocês que têm nos acompanhado aqui no canal, vocês têm visto o quanto Deus tem operado, o quanto Deus tem feito milagre aqui nesse lugar, através de testemunhos, através de vidas que têm passado aqui nesse estúdio de gravação. E Deus tem colocado no meu coração um propósito, que é de trazer a revelação do Apocalipse para nós nesse século 21. O Apocalipse, pastor Wesley vai nos dizer acerca das 7 cartas da Ásia, as 7 cartas que o apóstolo João escreveu para as 7 igrejas que se encontravam dentro da Ásia, que eram 7 cidades, né, com nomes diferentes. E hoje a gente vai dar abertura nesse trabalho, né, falando da primeira carta, que é a carta para a igreja de Éfeso. Mas antes da gente entrar na palavra, antes da gente começar a ministrar, né, um negócio, isso é coisa para doido, né? Hoje, 2 homens de Deus vai transmitir a palavra, a mesma mensagem. Daqui um dia tem 3 aí junto, né? Daqui um dia tem 3, 4, vamos profetizar em nome de Jesus Cristo, amém? Tudo isso é para vocês que nos acompanham, né? E Deus tem colocado isso no meu coração. Hoje vamos falar uma palavra direta para pastores, para obreiros, para membros de igreja. Aqui a gente não está dentro de uma congregação, aqui é um estúdio de gravação, ok? Então aqui a gente vai transmitir aquilo que o Espírito Santo de Deus está colocando em nossos corações. E o Senhor Jesus Cristo falou comigo pela forma bendita do Espírito Santo o seguinte: meu filho, fala para o meu povo da carta que enviei para a Ásia, para as 7 igrejas que se encontravam ali. Comece pela igreja de Éfeso. Só que antes da gente entrar na mensagem, a gente vai fazer uma oração, porque agora é uma luta, é uma guerra espiritual e precisamos estar preparados. Entenda uma coisa: o teu adversário, ele jamais vai querer que a verdade entre pelas portas da tua igreja. Ele não vai querer que uma carta enviada por Deus chegue até as suas mãos. Mas Jesus está no negócio. A palavra vai chegar. Queira o adversário ou não, o inimigo da sua alma, queira ele ou não, a mensagem vai chegar, vai atravessar portões, porque Deus está no controle, Ele está no comando. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu elevo a nossa oração, meu Pai, perante a Tua face, perante a Tua presença, meu Deus. Meu Deus, venha falar conosco, meu Pai, através desta mensagem, através desta carta, meu Pai, poderosa à igreja de Éfeso.
Hoje o Senhor estará falando, meu Deus, com as igrejas de Éfeso, com as igrejas, meu Pai, que tem passado por algumas coisas, a qual o Senhor, meu Deus, não tem percebido, meu Pai. Mas o Senhor há de usar a minha boca aqui neste estúdio de gravação, assim como o Senhor vai usar a boca do pastor Wesley, meu Pai, para transmitir uma palavra de fé, para transmitir uma palavra de avivamento, Senhor meu Deus. Eu quero profetizar, Senhor meu Pai, que esta palavra, Senhor meu Deus, vai atravessar portões, meu Pai, vai quebrar barreiras, meu Deus. O nome do Senhor será glorificado dentro de Éfeso, meu Pai. Haverá um grande avivamento para Éfeso, meu Deus, nesta última hora, Senhor, meu Pai. Para quem achou que Éfeso estava derrotado, para quem achou, meu Deus, que Éfeso estava esquecido, o Senhor me levanta como homem de Deus. O Senhor levanta o pastor Wesley como um homem de Deus, como ministro da sua palavra, meu Pai, como arauto nesses últimos dias para pregoar a verdade, Senhor. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer, aleluia, no livro de João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje a verdade vai libertar quem realmente quer compromisso com o Senhor. A palavra do Senhor vai atravessar juntas e medulas, vai chegar na divisa da alma e do espírito, e ela não voltará vazia, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estar na Tua presença, meu Pai, para fazer a Tua obra, para pregoar a Tua palavra, meu Pai. Sabemos, Senhor, que o trabalho não é fácil, Senhor, mas é o Senhor quem está conosco. Eu peço a Tua bênção, meu Pai, sobre as nossas vidas, ó Pai, que iremos ministrar a Tua palavra. Traga clareza à nossa mente, meu Pai. Deus, coloque palavras na nossa boca, Senhor. Usa a nossa vida aqui nesse momento, meu Pai. Abençoa o Teu servo, Senhor. Abençoa esse estúdio, abençoa a família, Senhor. Abençoa cada vida que vai acessar esse vídeo e vai ouvir a Tua palavra. Repreenda tudo aquilo que não provém de Ti, para que o nome do Senhor seja glorificado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, povo de Deus. Amém, pastor Wesley. Já estamos profetizando, né? Um jovem como o senhor, de apenas 18 anos de idade, já com uma responsabilidade assim, né? Só tem que ser Deus, irmão. É só Deus que está na vida do irmão. Eu tenho certeza que hoje Deus vai te usar poderosamente aqui, amém? Família, acompanhe a palavra do Senhor aqui no livro de Apocalipse, livro do Apocalipse, capítulo de número, aleluia, capítulo de número 2, versículo 1 a seguir, aleluia. Você que está do outro lado está nos acompanhando. Se você tiver uma Bíblia nas suas mãos, você pode nos acompanhar aqui nesse momento. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 1 a seguir. A primeira carta à igreja da Ásia, a igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova o que se dizem ser apóstolos e não são, e tu o achastes mentiroso, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te caíste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras.
quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e não te arrependeres, e se não te arrependeres, tem, porém, isto que odeias as obras do Nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Pastor Wesley, o senhor quer ler agora? Eu vou fazer uma leitura, irmãos, da nova tradução da linguagem de hoje, que fica um pouco também melhor para a gente compreender alguns pontos, tá? Em nome de Jesus, que diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimar. Porém, tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembram do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm a seu favor isto: odeiem os que nicolaítas fazem, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então que ouça, que o Espírito de Deus diz às igrejas: aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida, que cresce no jardim de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Palavra forte, pastor. Meu Deus. Posso chamar de pastor, né? Pode chamar. Glória a Deus. Eu, desde quando eu entrei na igreja, comecei a trabalhar, as pessoas têm esse costume de chamar a gente de pastor. É porque vê Deus na vida da gente, né? E isso é bênção. E hoje, carregando essa responsabilidade, nós estamos aqui para transmitir algo poderoso da parte de Deus. Meus irmãos, essa é uma mensagem direta para você. Eu não sei se você é um pastor, você está nos vendo. Eu não sei se você é um missionário, um evangelista, um obreiro da casa do Senhor, um membro de igreja. A única coisa que eu tenho para dizer para vocês já é que essa mensagem, ela é direta. A Bíblia vai dizer, pastor Wesley, que João, na ilha de Patmos, o apóstolo do amor, ele estava vivendo os seus últimos dias naquele lugar, mas a obra do Senhor ainda estava de pé. A Bíblia não vai relatar em detalhes como João, ele caminhava dentro daquele lugar, naquela prisão de segurança máxima, porque a ilha de Patmos, ela abrigava naquele lugar pessoas de alta periculosidade, pessoas que não poderiam estar no meio da sociedade. O Senhor sabe, tanto como eu, que hoje os maiores nomes conhecidos aqui no Brasil e fora do Brasil, pessoas que mexem com coisas pesadas, elas estão em presídios, em penitenciárias de segurança máxima, privada do mundo, privada dos seus amigos, da sua família, porque cometeu algo na vida, teve uma escolha e a sua escolha foi errada e hoje está pagando o preço. Isso tem um preço. Mas qual foi o erro de João? Qual foi o erro de João?
João não cometeu erro nenhum, pastor. João foi preso injustamente por pessoas que ignoraram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. João foi levado até a ilha de Pátimo porque as pessoas não aguentaram ouvir a verdade. Hoje não é diferente no século 21. As pessoas me ignoram, as pessoas ignoram o pastor Wesley, as pessoas ignoram as igrejas, as pessoas ignoram o cristianismo, porque o cristianismo, ele nada mais é do que a própria verdade, a lei de Deus sobre a face da terra. Os homens, eles não querem receber a verdade, não querem ouvir a verdade, porque o próprio Jesus vai dizer que a verdade é tão forte que ela tem o poder de libertar. Mas antes dela libertar alguém, ela confronta esse alguém que ouve a verdade. E uma vez ela confrontando alguém, esse alguém, pastor Wesley, ele pensa inúmeras coisas. É como se ele estivesse em um mar, em um oceano. Apenas uma palavra deixa ele confuso, pensativo, lembra de algo, uma cicatriz se abre, uma ferida se mostra, e talvez por ouvir a verdade, esse alguém precisa tomar uma atitude, precisa ter uma escolha, ele começa a sofrer uma mudança de vida, e aonde entra a libertação. Então a verdade, pastor Wesley, ela liberta. Mas primeiro ela abre a ferida. Primeiro ela mostra o ponto aonde você caiu, aonde você errou. E é justamente por esse motivo que João foi levado para a ilha de Patmos, porque o homem pregava a verdade. O homem batia de frente com o sistema, independente se era rico ou pobre, o homem pregava a verdade. E ele estava ali. E quando todo mundo achou que o cristianismo, pastor Wesley, tinha acabado, quando todo mundo achou que prendendo João na ilha de Patmos, os crentes iam sumir, as igrejas iam cair, é aí que eles estavam enganados. Aleluia, é forte. Conta para o povo por que eles estavam enganados. Que quanto mais bate, mais cresce. Mais cresce. Mais cresce. Bate um, cresce dois. Eita, ó. Mata dois, cresce quatro. E segundo a história, pastor Wesley vai dizer que quanto mais eles batiam, quanto mais eles matavam, quanto mais eles perseguiam, mais a igreja crescia. Aleluia. E hoje nós somos um povo herói. Privilegiado, né? Privilegiado. E João ali na ilha de Patmos, ele recebe uma mensagem divina de Deus. O próprio Jesus, aleluia, falando com João naquele lugar. Como podemos ver, como nós lemos aqui na Bíblia Sagrada, nessa tradução e na outra, que o pastor Wesley também fez menção, a Bíblia está dizendo que Jesus, quando ele aparece para João, as igrejas estavam vivendo um momento muito difícil. As igrejas estavam enfrentando tempos de apostasia, tempos cruéis, onde pessoas estavam se desviando, pessoas estavam se afastando do caminho do Senhor, mas a igreja não estava esquecida, pastor Wesley. A igreja estava debaixo dos olhos de Deus. Deus estava de olho na igreja. E Deus, ele precisava de um líder como João, para transmitir uma palavra de verdade, para transmitir um recado divino para as igrejas, porque o sacrifício de Jesus pela tua vida, pelo teu ministério, pela tua igreja, a tua congregação, pastor, o sacrifício dele não será em vão. Aleluia. Enquanto houver remanescentes da fé na presença de Deus, você pode ter certeza de uma coisa: Deus terá uma palavra de fé para a tua vida.
Deus terá uma carta na manga. O dia que você achar que você está esquecido, pastor, o dia que você achar, pastor, que Deus não olha mais para você, Deus levanta alguém para te dizer: estou de olho em você, estou de olho na tua igreja, estou de olho no teu ministério, estou de olho no teu chamado, foi eu que te escolhi, foi eu que te levantei. Se coloca de pé, filho do homem, porque eu, Senhor, falarei contigo, diz o Senhor. Eita, glória, forte. Deus está falando, oh glória. Aleluia. Lebra cantou como que manda gaia súbia. Hoje a palavra será direta, aleluia. Quantas pessoas estão passando pela mesma coisa? Quantas pessoas estão passando, pastor Wesley, pela mesma dificuldade? Mas enquanto João estiver vivo, Deus tem uma mensagem para a igreja. Deus tem uma mensagem para a igreja. Deus tem uma mensagem. Alá decomandagaia sub, alabracé. Deus tem muito que falar contigo aqui hoje, homem de Deus. Deus tem muito que falar com você aqui hoje, minha irmã, meu irmão. Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo. Deus não te esqueceu, viu? Se necessário, Deus levantar alguém dentro do presídio para te mandar uma mensagem, Ele manda. Se necessário, Deus tirar alguém das ruas para colocar na tua igreja, para apontar o dedo no teu nariz e dizer que tu, aleluia, é literalmente dependente do Senhor, Deus levanta, Deus traz, Deus coloca no seu caminho, porque Jesus te ama. Jesus te escolheu, não foi para você ficar como está. Jesus te escolheu, não foi para você ficar como está. É porque Ele tem uma promessa na tua vida. É porque existe pessoas que olham para você e vê um homem de Deus. Você já imaginou se elas olhassem para você e conseguissem enxergar o covarde que está dentro de você? O covarde que existe por trás dessa carcaça, desse sorriso, desse paletó, dessa gravata que você está usando? Você que não tem mais força de orar, você que não se consagra para levar uma mensagem para a tua igreja, você que não se consagra para levar uma mensagem para os casais, para as famílias que congregam no teu ministério. A tua igreja está morrendo e você não percebe. Ai, se eles conseguissem enxergar o que existe por trás desse paletó, que existe por trás dessa Bíblia que você carrega debaixo do teu braço, homem de Deus. Os homens estão olhando para você e estão dizendo: é meu pastor. Deus está olhando para você e está dizendo: covarde, ei, se coloca de pé, coloca na presença do Senhor, porque Deus vai falar contigo. Glória. Deus está falando com João e ele está escrevendo uma carta. Acompanha para você ver o que Deus tem para falar contigo. Fala aí, pastor. Fala o que Deus tem para falar com eles hoje. Meus irmãos, a vida do apóstolo João é linda demais. É linda demais. E como o presbítero Vanderlei já disse aqui, o apóstolo João, ele era um dos apóstolos, o único apóstolo que tinha tanta intimidade com Jesus. E João foi o último dos apóstolos a morrer e morreu por morte natural. E provavelmente, como já foi dito, ele estava na ilha por pregar o Evangelho, por causa da perseguição, por pregar o Evangelho. E eu fiz uma anotação aqui, o irmão falando, eu anotei, que a perseguição é o sinal que nós estamos caminhando pelo caminho certo. É verdade. Se não houver a perseguição, se não houver a calúnia, se não houver a fofoca por detrás, ainda não está totalmente certo. Porque o que é certo, as pessoas não aceitam, não querem ouvir. Por isso que há perseguição contra a igreja. E é o que está acontecendo no Brasil hoje. Mas como já foi dito, quanto mais persegue a igreja, mais a igreja cresce, porque ela não vai parar. Porque quem é o dono da igreja? É Jesus. Não é você, pastor, não é você, obreiro, é Jesus.
Então por isso que a igreja não para de crescer, porque Jesus é o dono da igreja. Aleluia. Se dependesse do homem hoje, como estava a igreja? E destruída, acabada, né? Abri um parênteses aqui, porque o pastor Wesley está com tudo aqui já. Você já imaginou se a tua igreja dependesse de você? Meu Deus. A sua igreja estava derrotada. Você sabe por que a tua igreja está de pé ainda? Sabe por que o teu ministério ainda está de pé? Por causa daquele irmão que ora todo dia pela tua vida. Por causa daquela irmã, por causa do círculo de oração, pastor Wesley, que muita gente não dá valor. É por isso que teu ministério, a tua igreja está de pé. Viu? Acompanha a mensagem aí, ó. Hoje o bambu vai envergar, aqui o pau vai quebrar, viu? Deixa Deus te usar, pastor. Vamos lá, gente. Aleluia. Deus tem muito o que falar ainda. Eita, glória. Meu Deus. Hoje eu vim aqui e eu tô daquele jeito, hein? Hoje eu tô no óleo, cara. Tô no óleo. Se prepara aí, viu? Hoje é dia do Delay 360 falar. Ô, glória. Já teve dias de já guerra. Já curte, já compartilha. É isso aí, ó. Viu? Tem pessoas que precisam ouvir. Mas aí que tá o problema, pastor Wesley. Eu nem sei se vão ter coragem de compartilhar isso. Porque hoje aqui a gente vai falar coisa pesada, coisa forte. Viu? Já teve dias de guerra na minha vida, pastor Wesley, que eu tive que ouvir e ficar calado. Só que hoje Jesus está me dizendo, é a sua vez. É a sua vez, porque hoje eu te preparei para transmitir uma verdade para as igrejas. Eita, glória a Deus, aleluia. Segue o raciocínio do pastor aí, que isso aqui vai pegar fogo. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. Vamos para a palavra. Versículo 1. Eu quero chamar a atenção dos irmãos a partir do versículo 1. Uma pregação expositiva para os irmãos entenderem versículo por versículo. Depois o irmão Vanderlei também já vai fazer uma breve resumo também, né? O versículo 1 que eu quero chamar a atenção de todos é a parte C do versículo que fala que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. De quem que João está falando? De Jesus. E o que está simbolizando aqui? A igreja. Como já foi dito, Jesus está no meio da igreja. Jesus, ele é o cabeça da igreja. Nós somos participantes do corpo, cada um tem uma função diferente. Mas quem é o cabeça é Jesus. Então Jesus está no centro da igreja. Tem pessoas que acham que é dono da igreja, a pessoa nem é pastor, nem é obreiro, e acha que é o dono da igreja. Não, o dono já tem dono da igreja, chama Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é o dono da igreja, é Ele que está no meio. E se Ele não estiver no meio, a igreja não cresce, a igreja não vai ter fruto, não vai produzir os frutos do Espírito, porque Jesus ainda não está no meio. Mas a igreja pertence a Jesus. Aleluia. E continuando o raciocínio, versículo 2, irmão Vanderlei. Eu sei as tuas obras. Aqui eu quero chamar a atenção de todos. Jesus sabe aonde você vai. Jesus sabe com quem você fala. Jesus sabe com quem você anda. Jesus sabe o que a gente pensa. Jesus sabe o que nós sentimos. Ele conhece as nossas obras. Aqui esse conhecer, irmãos, é muito profundo. Não é apenas saber por fora, não. Ele conhece por dentro. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 12, se não me falha a memória, depois nós lemos, vai dizer que Deus tem olhos como chama de fogo, olhando para cada um de nós. O salmista Davi, no Salmo 139, vai falar: Tu me sondas, tu me conheces, sabe o meu assentar, sabe o meu levantar, de longe entende meus pensamentos. Então, o Senhor, Ele conhece todas as coisas. E aqui, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo essa carta, Jesus falando com a igreja, que ele conhecia as obras dessa igreja, sabia o que eles estavam praticando ali naquele lugar. Às vezes há coisas que nós achamos que estamos enganando a todos, mas o Senhor conhece o nosso coração. E foi o que o presbítero Vanderlei falou aqui. Nós temos que reconhecer a dependência de Deus. Somos falhos, somos dependentes de Deus. Até o apóstolo Paulo se sentiu fraco. É verdade. Até o nosso Senhor Jesus Cristo, em forma de homem, se sentiu fraco. É verdade. No Getsemane, Jesus estava passando por uma aflição tão grande naquele momento, que ele começou a suar.
e o seu suor começou a ser gotas de sangue de tanta aflição que Jesus estava passando. O apóstolo Paulo em Coríntios ele vai escrever: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então nós somos dependentes de Deus. Não vem achar que às vezes a gente, só porque tem um cargo, tem alguma coisa para fazer, o Senhor nos deu algo, o Senhor nos fez uma promessa, que somos a última bolacha do pacote. Nós não somos. Nós somos dependentes dele. Somos dependentes dele. Aleluia. Glória a Deus. O teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova dos que dizem ser apóstolo e não são, e tu achaste mentiroso. Aqui Jesus está falando com a igreja que sabiam das obras que ele estava praticando. Eram obras justas, conhecia a verdade, né? É uma igreja que conhecia, sabia discernir aquilo que era certo, aquilo que era errado, mas que tinha um problema sério dentro da igreja. E qual que era o problema? O amor. A palavra de Deus vai nos dizer no versículo 4: tenho porém contra ti que deixasse o primeiro amor. Era uma igreja que conhecia tudo, mas não tinha um amor ao princípio. Eles estavam focados em tantas coisas e se esqueceram de amar a Jesus. Quantas vezes acontece isso com nós? Nós se preenchemos nosso coração com tanta coisa e se esquecemos do verdadeiro amor, que é o amor de Jesus. Jesus vale mais do que o cargo. Jesus vale mais do que a própria promessa que Ele nos fez. Jesus vale mais. Muito mais. Muito mais. E aqui eu quero deixar claro sobre promessa. Tem muitos pregadores que dizem por aí que quem tem promessa não morre, mas morre. Nós somos humanos, todo mundo morre. Todo mundo morre. E olha só, se você receber uma promessa de Deus, não viver de acordo com o que a palavra diz, e não ficar na posição que Deus quer que você fique, a promessa não vai se cumprir e você vai morrer. Agora, se você ficar na posição que Deus quer, Deus vai cumprir a promessa, mas você também vai morrer. Aleluia. Mas recebe aí, em nome de Jesus. Aleluia. E aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos é o versículo 6. Depois a gente vai voltar no versículo 5. O versículo 6 que vai dizer: tens porém isto, que aborrecesses a obra dos nicolaítas, as quais também aborreço. Irmãos, é muito profundo isso. As obras dos nicolaítas, o que é isto? O que é a doutrina dos nicolaítas? Era aquele tipo de pessoas que se levantavam para pregar totalmente contra o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Para confundir a mente. Confundir a mente das pessoas. Querer a verdade, querer tirar a verdade, pregar a mentira. E é o que está acontecendo na atualidade. Exatamente. Pessoas querendo disfarçar, pregando mentira, pregando heresia, só falando de prosperidade, só falando de bênção, de vitória, e se esquece de falar do Evangelho. Né? E aqui, Jesus falando: eu sei que vocês odeiam as obras dos nicolaítas. E as obras dos nicolaítas, existem dois tipos de doutrina. A primeira doutrina, irmão Vanderlei, é a doutrina de Jezabel. A doutrina de Jezabel é aquele tipo de doutrina, é a profetisa de Jezabel. É um tipo de autoridade que se levanta para ir contra o Evangelho e que ama a prostituição dentro da igreja. Esse é a famosa doutrina de Jezabel, que se levanta para distorcer a verdade e para colocar a prostituição, amar a prostituição. Quando se fala de Jezabel, está falando nisso, amar a prostituição. E existe a outra doutrina, irmão Vanderlei, que é a doutrina de Balaão, do profeta Balaão. Sim. Balaão, por que a doutrina de Balaão? Balaão, ele foi praticamente vendido ali por causa de dinheiro. É a doutrina de Balaão, é a dos nicolaítas. E o que vive da atualidade? O que nós vivemos da atualidade hoje é isso. Jezabel se levantando para ensinar e amando a prostituição, e profetas Balaão, que são vendidos. É o profeta do Pix, é os profetas que se levantam para pregar totalmente contra o Evangelho verdadeiro. É aquele tipo de profeta que já é vendido. Na igreja pequena... Quer trazer heresia, né? Para dentro das igrejas. Na igreja pequena, irmão Vanderlei,
ele mete a vara dele nos irmãos na igreja pequena. Mas chega na igreja grande, ele dá aquela amenizada. É profeta vendido. Profeta vendido. Profeta vendido. Quer aplauso, quer abraço, quer sentar na cadeira grande. O profeta vendido, o profeta Balaão vendido é aquele que coloca valor, estipula valor. Né? Balaão. Balaão. Eita glória. Eu vi ter uma frase de um pregador, achei interessante, que esse tipo de profeta está na prateleira de Balaque. Tem de 4.000, tem de 5.000, tem de 10.000, tem de 15.000, tem de 20.000, tem de todos os valores. A gente esse é o profeta. Eu achei engraçado isso aí. E realmente tem, né? E aí vai a pergunta, né? Que profeta é você? Quem te compra? Quem te comprou? Você está na mão de quem? Vai, continue. Esse negócio aí que vai pegar fogo. Vai. Meu Deus! Esse homem está pregando demais, meu Deus do céu. Então, gente, o profeta Balaão é aquele vendido. Ele já é vendido por causa do dinheiro. Às vezes nem é dinheiro, alguma corrupçãozinha ali que não envolve dinheiro. Já é um profeta vendido, né? E que isso nos traz à tona aqui que a igreja de Éfeso odiava esse tipo de ensinamento. Esse é um ponto positivo. Não, você falou algo aí importante aqui, não te cortando aqui. Vou falar. O profeta Balaão é um profeta vendido. Vendido. Sim ou não? Vendido. E também existe, mas Balaão também ele foi seduzido. Foi seduzido. Também existe Balaões dentro de igreja que só está na igreja porque tem alguém que trata assim, ó. Meu Deus. Não é verdade? Forte. Tem dinheiro? Senta aqui, ó. Tem dinheiro? Toma um copo com água. Tem dinheiro? Senta do meu lado. Tem dinheiro? Sobe no altar. Não é? Existe esse tipo de Balaão dentro da igreja que ele é bajulado. Ele é bajulado pelo que ele é. Certo? Não pelo que Jesus é na vida dele. Você está entendendo? Com certeza. Acompanha para vocês verem aí o mistério. E uma coisa interessante que o irmão Vanderlei falou sobre a sedução. A sedução. A pessoa, o profeta vendido, ele nunca, ele nem sempre foi vendido. Ele foi seduzido a ser um profeta vendido. Sim. Às vezes ele começou do baixo, né? Começou bem, pregando a verdade. E de repente ele foi seduzido por alguém ou algo assim que chamou a atenção dele. E ali ele começou a se corromper, começou a nascer no coração dele. Aí já pode considerar que ele é um profeta vendido. Um profeta vendido. E é isso que o apóstolo João, Jesus traz a revelação para o apóstolo João para falar a respeito disso. Que existe muito. E se não tiver o discernimento, você não sabe o que é verdade e o que é verdadeiramente a mentira. É verdade. Você precisa ter o discernimento. Mas irmão, eu não tenho cargo, eu não prego, eu não canto. Mas você precisa ter o discernimento. Porque a palavra de Deus traz a fé nos nossos ouvidos. A palavra de Deus diz isso. Ouvir que traz a fé. Sim. Ouvir e traz a fé. Só que se você ouvir mentira, o que vai trazer de benefício para você? Nada. Por isso que você tem que ter o discernimento. Eu conversei com uma certa pessoa há muito tempo já, que a gente conversou sobre esse assunto de discernimento. O dom do discernimento é o mais importante, sem sombra de dúvida, na minha opinião. Todo mundo deveria buscar o dom de discernimento. Sim. Não apenas para saber se a pessoa está falando realmente a verdade ou não, mas para saber ouvir a voz de Deus com ele mesmo. Às vezes confundimos a voz de Deus. Confundimos. E se não tiver discernimento, a gente fica perdido. Então por isso que é necessário ter o discernimento. Então busque o discernimento que Deus ele te dá. Batismo no Espírito Aleluia. Santo. Glória a Deus. Você tem que caminhar no fogo. Você Meu tem que caminhar Deus. na presença de Aleluia. Deus. Você está entendendo? Senão você vai observar que quem estava com Deus, quem estava na presença, permaneceu. Independente se um é ladrão, o outro é bandido, um é Balaão, o outro é Balaque, um Jezabel, independente, você pode estar no meio de todo mundo, certo? Você que não pode contaminar, você está entendendo? Você pode estar no meio, mas não pode se contaminar. Não pode. Daniel, lembrar de Daniel junto com seus amigos ali na Babilônia.
Daniel esteve na Babilônia, mas a Babilônia não estava no coração de Daniel. Não estava. Me mostra na Bíblia aonde Daniel precisou imitar a Babilônia para ser governador. Nada. Deus foi que colocou ele lá. Você está entendendo? E aquele momento que hoje houve a oportunidade de Daniel aceitar os manjares do rei, Não ele foi. aceitou. Não. Eu não quero. Não foi a Babilônia que governou Daniel, foi Daniel que governou a Babilônia. Não foi o Egito que governou José. Foi José que governou o Egito. E uma coisa, José foi o primeiro governador, porque não tinha governador. Não existia. Então José ele conquistou o espaço dele, né? Então fica aí. A Daniel, ele conquistou o seu espaço, certo? Ele abriu o seu espaço, certo? José abriu o seu espaço, conquistou o seu espaço, né? Então ele jamais, ele não precisou imitar, aceitar, certo? Mas ele usou a sabedoria que Deus deu para ele, e ele foi aguentando. Não, pera aí, esse homem é diferente. E foi o primeiro governador, não é verdade? E sobreviveu quanto tempo? Muito tempo, certo? É isso que Deus faz na vida de uma pessoa que é responsável, na vida de uma pessoa que entende o que realmente significa uma promessa na vida dele, certo? E outra coisa, a gente só consegue vencer isso através de uma coisa: oração. Daniel também é um exemplo disso. O que Daniel fazia? A Bíblia vai dizer isso, que ele tinha um hábito da oração. Ele orava 3 vezes ao dia. Daniel tinha o hábito da oração. Hoje o povo não quer orar? Vai transmitir uma mensagem, não quer orar? Tem que pegar uma Bíblia para ler? Nem Bíblia pega mais. Não lê Bíblia para transmitir, não medita na palavra do Senhor. Passa mais ocupada com as coisas dessa vida do que com as coisas de Deus. Depois sobe num altar e quer pregar qualquer coisa. Sobe num altar, quer pregar. Deus vai revelar na hora. Isso não existe. Isso não existe. Está fora. Totalmente fora. Está fora. As pessoas estão perdendo a essência. É por isso que nas nossas igrejas você não vê mais paralítico andar. Algum paralítico visita a tua igreja? Nesses últimos anos, algum paralítico entrou na tua igreja? Algum leproso entrou na tua igreja? Alguma pessoa doente entrou na tua igreja e saiu curada? Com milagres de maravilha? Não. É difícil. Por quê? Porque a igreja não ora. Deus, Ele não vai assumir a responsabilidade. Oração. Tem que ter oração. Se você tiver oração na tua igreja, se você tiver a palavra, se você tiver pessoas que realmente estão somando, que realmente está na brecha, que realmente está ligado na videira verdadeira que é Jesus Cristo, você pode ter certeza que Deus ele é responsável por isso. Deus ele vai se responsabilizar. Se tiver que curar, Deus vai curar. Se tiver que trazer pessoas para receber o seu milagre, Deus vai trazer. Certo? Como que Deus vai trazer alguém assim para a tua igreja, se a tua igreja não está preparada? Você está entendendo? Vai entrar coxo, vai entrar cego, vai entrar doente e vai continuar do mesmo jeito. Isso Deus não quer. Você está entendendo? Essa não é a igreja que Deus quer. E tem gente que coloca toda a responsabilidade para o pastor, para o pregador, mas não é só para o pastor. Não é. O que adianta o pastor e só o pregador orar e a igreja não orar para receber o milagre, e piorando, o batismo com o Espírito Santo? E piorando isso aí, joga tudo em cima de Deus. Não é Deus verdade? Que quer fazer, Deus que tem que fazer, Deus que não sei o que, cadê Deus, o que aconteceu? Deus não tem culpa de nada. Você pode ter certeza de uma coisa, pastor: Deus não vai enviar uma alma para a tua igreja se a tua igreja não for responsável. Deus não vai pegar essa responsabilidade de colocar uma alma dentro da tua congregação se Ele sabe que a tua congregação não tem responsabilidade para cuidar daquela alma, né? Porque a Bíblia diz que uma alma é importante, não é verdade? Então Deus vai pegar uma alma que está destruída para colocar num lugar que está mais destruído do que ela, não é verdade? Meu Deus. Como um doente,
como um cego vai guiar outro cego. Né? E hoje a gente está falando de algo muito importante aqui, que é o amor. Não é verdade? Alguns consideram isso como um erro leve. A igreja de Éfeso era uma igreja riquíssima, era uma igreja prudente, uma igreja que nos anos 60 depois de Cristo, quando Paulo ali durante 3 anos pregava naquela cidade, ali houve muitos milagres, muitos sinais naquele lugar. A cidade de Éfeso era uma cidade onde um povo muito idólatra. Essa cidade era uma cidade de um povo muito idólatra. Era uma cidade. Acho que é a deusa Diana. A deusa Diana. Então o povo, para receber a palavra, os judeus, os gentios, as pessoas que habitavam naquela cidade, para receber o evangelho foi muito difícil. Então Paulo, ele lutou, ele batalhou ali durante 3 anos, né, para que a igreja crescesse. E a história vai dizer que ali houve muitos milagres, muitos sinais, muitos prodígios, muitas maravilhas naquela cidade, ao ponto das pessoas desejarem a Deus, ao ponto das pessoas, pastor Wesley, desejarem conhecer a igreja, conhecer quem era o apóstolo Paulo, conhecer Timóteo, conhecer os homens de Deus que passaram por ali, né? Era uma igreja forte, uma igreja rica, ao ponto da cidade depender do ponto comercial da igreja. Então a igreja era uma igreja rica, uma igreja sábia, uma igreja que praticava o evangelismo, uma igreja que praticava a obra missionária, uma igreja que acolhia, uma igreja que não aceitava nenhum tipo de doutrina, a não ser a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual ela foi ensinada pelo apóstolo Paulo. Era uma igreja primitiva, uma igreja que não tolerava a doutrina de Jezabel, uma igreja que não tolerava as doutrinas dos nicolaítas, né? Nicolaitas, um negócio assim, né? Esses bichos aí. Era uma igreja que andava ali, na linha, e além de tudo era uma igreja teóloga, uma igreja cheia de sabedoria, de entendimento. Só que o tempo foi passando, né? O tempo foi passando, as pessoas foram mudando, né? E agora Jesus, ele se sente na posição de escrever uma carta e enviar para essa igreja. E quem Jesus vai colocar como um líder para escrever essa carta? O apóstolo João, porque já não se achava ninguém apropriado para escrever tal carta com tal demanda. Jesus não achou ninguém fora da ilha de Patmos, isso é o mais importante. Jesus não achou ninguém fora da ilha de Patmos capaz de escrever, de receber essa revelação, a não ser João, que estava dentro dos muros. E quando se fala do apóstolo João, a gente não olha para a história do apóstolo João também, mas o tanto de coisa que ele teve que passar. Você está entendendo? Há alguns relatos que vai dizer que tentaram matar João de todas as formas. Todas as maneiras. E não conseguiram matar João. E uma das formas que tentaram matar João foi colocando ele num caldeirão de azeite fervendo. Mas há relatos que ele saiu ileso de lá e nada aconteceu com ele. Todo mundo ficou pasmo. Aí foi aí que tiveram a ideia de mandar João para Patmos, na intenção que vamos deixar isolado lá, que agora ele vai morrer lá, com que tiver lá ele vai morrer lá, né, sozinho, isolado. Mas mal sabia eles que Jesus tinha um propósito na ilha de Patmos. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. O lugar que Deus vai te colocar é o lugar que Deus tem um grande propósito ainda a realizar. Não temos, às vezes é um lugar sozinho, às vezes você se sente sozinho, distanciado de pessoas, mas é um lugar que Deus vai se manifestar para você. Aleluia! Espera só você, para você ver que Deus vai se manifestar. Não, pastor, Aleluia. Hoje é assim. Às vezes as pessoas estão olhando, né? Olham para nós e diz assim: poxa, como pode um jovem de 18 anos, um rapaz de 33 anos, né, no estúdio de gravação, querer falar o que eles querem para nós?
Nós não estamos falando o que nós queremos. Vamos falar uma palavra. Olha para cá, vem comigo. Você acha que eu queria estar aqui assumindo essa responsabilidade com Wesley e transmitir uma mensagem para você? Eu queria estar deitado no meu sofá assistindo a Netflix, comendo uma pipoca com bacon, tomando aquela Coca-Cola gelada. Mas Jesus me chamou, Jesus me escolheu e você vai ter que ouvir. Não foi você que Ele escolheu para estar aqui. Jesus me escolheu, Jesus me instruiu, Jesus me preparou para estar aqui, para abrir essa porta, para convidar o pastor Wesley para estar comigo aqui nessa primeira carta, que é para a igreja, que é para você que está em Éfeso e perdeu o seu amor, você que está em Éfeso e esqueceu do primeiro amor. Nós estamos aqui para te lembrar, enquanto tiver um remanescente, enquanto houver um homem de Deus a qual Deus pode contar com ele, para te enviar uma carta, para te dizer, para você se lembrar da onde você caiu, do seu primeiro amor, das suas primeiras obras, você pode ter certeza de uma coisa: enquanto eu estiver aqui, eu vou te lembrar. Enquanto Deus estiver mandando, eu estou praticando. Enquanto Deus estiver mandando, eu estou pregando, eu estou falando, eu estou anunciando. Então Deus não te esqueceu. Não critique essa obra, não rejeita e não menospreza a palavra do Senhor, viu? Porque se você rejeitar a palavra de Deus, se você menosprezar essa obra, você pode ter certeza, você está desprezando a sua alma e Jesus está te vendo. Aleluia. Sabe o que é interessante, irmão Lelê? É que na igreja de Éfeso, todos conheciam a verdade. Todo mundo conhecia a verdade, mas não tinha o amor de Jesus. Imagina você fazer a obra, conhecer a verdade, odiar as práticas mentirosas e ensinamentos falsos, e Jesus chegar e você ficar do mesmo jeito, por causa do amor de Jesus. Você não amou Jesus, você amou mais as coisas do que amou Jesus. O que diz a palavra de Deus em Mateus? Apartai-vos de mim, que praticais iniquidade, que eu não vos conheço. Ele tem que conhecer você, ele precisa conhecer você, ele precisa saber quem é você, né? E o que é interessante, que a gente já falou aqui, foi sobre o amor. A igreja tinha perdido a verdadeira essência do amor de Jesus. Sabiam de tudo, tinham conhecimento, mas esqueceu do amor de Jesus. E através do versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Sabe o que eu vejo nesse versículo, irmão Vanderlei? O grande amor de Jesus por nós. Jesus poderia julgar essa igreja e não dar mais oportunidade para ela. Mas Jesus falou: lembra de onde você caiu e se arrependa-te. Porque aí, se não se arrepender, aí vai acontecer o julgamento. Mas eu estou te lembrando, arrependa-te. Esse é o amor de Jesus por nós. O amor de Jesus é tão grande que Ele te dá oportunidades todos os dias. Há pessoas que, infelizmente, precisam estar num leito hospitalar para reconhecer a grandeza do amor de Deus. Mas não espere chegar nesse ponto. Não espere algo, infelizmente, ruim acontecer para você conhecer a Deus. Conheça a Deus agora. Deus te dá a oportunidade agora, neste minuto, neste momento. Se arrependa-te, volta para o Senhor, que Ele te ama e tem uma obra na sua vida. Aleluia. Deus, isso é forte. Pastor. Essa é a oportunidade que Jesus está te dando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eita, isso é forte, pastor Wesley. O ponto principal dessa mensagem é a falta do amor. Meu Deus. E esse foi um erro gravíssimo dessa igreja. Foi um erro leve, não. É gravíssimo. É um erro gravíssimo. Uma igreja que deixa de amar, uma igreja que perde essa essência, irmão, perdeu tudo. É como se fosse aquele povo fazendo por obrigação. Por obrigação. Vou pregar por obrigação, vou cantar por obrigação, vou fazer a obra por obrigação. E não tem o verdadeiro amor por Deus. Não. Se você não tiver o verdadeiro amor por Deus, é impossível de você agradar a Deus fazendo a obra. Você está entendendo? É impossível. É impossível. A igreja de Éfeso, ela deixou de fazer as primeiras obras.
90 anos depois de Cristo, essa revelação desce para João na ilha de Patmos. Agora, conta comigo, nos anos 60 depois de Cristo, os anos 90, 96, né, depois de Cristo, isso aí vai dar nos 60, 70, 80, 90, 30 a 36 anos, mudou muita coisa. Eu sei que não é fácil, pastor Wesley. Eu sei que é difícil a gente se manter forte na presença de Deus. E a gente todo dia tem que ouvir uma palavra de fé, uma palavra de motivação, certo? Mas isso não é desculpa. Você está entendendo? Isso não é desculpa, cara. Porque foi a igreja toda que perdeu essa essência. Jesus ali não estava falando... Não foi apenas os líderes, foi a igreja inteira. A igreja inteira. Certo? A igreja inteira. Aonde tudo isso começou? Talvez começou através de um líder. Quem sabe começou através de um membro, 2 membros, um casal, uma família. Inovação da Você está entendendo? Então isso acontece através de um. De um passa para 2, de 2 passa para 3, de 3 passa para 4. E o que acontece? Daqui a pouco a igreja toda está contaminada. Mas por que isso acontece, pastor Wesley? Porque a igreja em si já deixou de orar. A igreja em si já deixou de buscar. Certo? Isso aconteceu porque até mesmo os líderes dessa igreja deixou de buscar a Deus. Deixou de buscar a presença do Espírito Santo. Porque um membro pode cair, certo? Um visitante pode cair. Um líder pode cair. Só que o líder, ele é o espelho. A igreja está olhando para o líder. Você é um líder. E a igreja está olhando para você. Muitas vezes a pessoa não está olhando para Deus. O seu membro não está olhando para Deus, mas ela está olhando para você que é um líder, certo? Se você levantar o cajado e dizer não vai porque Deus é contigo, ela não vai, certo? Então você é o pastor dela, você é o líder dela, então é você que vai conduzir, é você que vai ensinar. Então a igreja ela caiu, a igreja ela se fechou no mundo dela. Não, peraí, nós é rico, nós tem tudo. Nós, vamos fazer uma panela aqui, o resto que se lasca. Então, as pessoas, as conversões, né, as libertações parou de acontecer naquele lugar. As pessoas já não aceitavam mais a Jesus naquele lugar. Não é verdade? As pessoas, igual o irmão trouxe aí a respeito de Balaão. Então, era uma igreja rica. Então, as pessoas que entravam nela, era por dinheiro. Sabe aquela pessoa que entra na igreja por causa de dinheiro? Porque todo mundo entra na igreja hoje por causa de alguma coisa. E na igreja de Éfeso, a pessoa entrava nela apenas por um motivo: se enriquecer mais. Às vezes acha, nossa, a igreja é legal, é bonita, o líder ali é gente boa, o pastor é gente boa, os membros ali é tudo gente boa, eles gostam de trabalhar, gostam de fazer isso, gostam de fazer aquilo, mas às vezes não tem a verdadeira essência de Cristo na vida. Não tem a verdadeira essência de Cristo na vida. E é isso que faz a diferença na vida de uma pessoa. É isso que faz a diferença. Você primeiro tem que amar a Deus. E é mandamento. É mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mais do que suas forças, mais do que o seu entendimento, mais do que tudo, amar a Deus sobre todas as coisas. E assim amar o próximo como a ti mesmo. Se você não amar a Deus, você não vai cumprir o mandamento. E João vai dizer em uma das suas epístolas que ele escreve também que haviam pessoas, por exemplo, que não amavam o próximo e falavam que amavam a Deus. Aí João fala, como é que vai amar a Deus que a gente não está vendo e não estamos amando o nosso próximo que está na nossa frente? Então existe o amor. O amor está envolvido em tudo. Sabe por que Jesus resumiu os 10 mandamentos nesses 2 grandes mandamentos? Por exemplo, se você amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como você mesmo, você vai trair a sua esposa? Você vai adulterar? Você vai roubar? Você vai matar? Não, por quê? Porque você ama a Deus. Isso é forte, hein? Você ama a Deus e ama o próximo como a ti mesmo. Então isso é profundo. Então esse é o principal ponto.
Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus acima do teu carro, acima da tua casa, do teu serviço. A tua família é uma base, sim, mas você tem que amar a Deus também. Se você não amar a Deus sobre todas as coisas, você não vai conseguir amar a tua esposa. Não vai conseguir amar a tua esposa. Também a Bíblia nos orienta sobre isso. Sabe, a gente só fala das mulheres, não esquece de falar dos homens. O que a Bíblia nos diz a respeito disso? Que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E se não fazer isso, você não está de acordo com a palavra. É verdade. Então é o amor, irmãos. É um amor por Deus, é um amor verdadeiramente por Ele. Entender quem é Deus, entender o grandioso amor de Deus, a salvação que veio à humanidade, reconhecer o sacrifício de Jesus naquela cruz. O sacrifício naquela cruz, presbítero, foi pela graça, mas não é de graça. Foi pela graça, um favor não merecido, mas também não é de graça. Porque tem gente menosprezando o sacrifício da cruz. Tem gente achando que pode fazer o que quer só porque acha que aceitou o sacrifício, a graça e está tudo certo. Não. Ame ao Senhor verdadeiramente, de todo o coração. Né? Acreditar verdadeiramente no sacrifício de Jesus. Lembrar o que Ele passou. Meu Deus, eu preguei sobre isso ontem. Sobre o sacrifício de Jesus. Irmão, Jesus sofreu chibatadas em suas costas, sangrou com um período de ocorreu hemorragia, coroa de espinhos sobre a sua cabeça, que de acordo com ele mexia a sua cabeça, começava a sair sangue também na sua cabeça, porque o couro cabeludo é um dos lugares do corpo que mais sangra. É verdade. Jesus então passou por sofrimento, por angústia, e tem gente desprezando isso. Então Jesus está fazendo essa lembrança para nós. Vamos amar a Ele verdadeiramente. Vamos reconhecer o tamanho do sacrifício que foi. É por isso que existe o culto de Santa Ceia, para nós relembrarmos desse sacrifício. Então nunca se esqueça. Primeiramente, ama a Deus. Ame a Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. Aleluia. Palavra bonita. É tão fácil de entender a Deus. É tão simples da gente entender qual é a vontade de Deus. Porém, para outros muito difícil, né? E a base de tudo é o amor. É o amor. É o amor. É o amor. Se você ama, você tem que ter amor pela palavra, amor pelas almas, amor por tudo. Senão você não faz nada bem. Precisa ter prazer nessas coisas, certo? Se você não tiver prazer em Deus, prazer na palavra do Senhor, prazer no Espírito Santo, prazer em servir a Deus, prazer em ter a sua família, tratar bem os seus amigos, cuidar bem da obra do Senhor, da sua congregação, do seu ministério, você está fora, certo? O que você está fazendo lá, certo? Você ainda não se encontrou, você não está na posição que Deus quer que você fique. Você precisa entender isso. A igreja de Éfeso estava passando um tempo difícil, ela estava vivendo um erro gravíssimo, mas Jesus deu uma nova oportunidade. Jesus estendeu a mão e disse assim: ei, eu sou contigo, eu estou vendo o que vocês estão fazendo. E sabe por que era um erro muito grave? Porque existem alguns erros que iriam afetar uma área só da igreja. Se fossem os profetas Balaão, ia afetar uma área. Se fossem as profetias de Jezabel, ia afetar uma outra área. Mas aqui é um erro gravíssimo, por quê? Porque é a raiz de tudo. É o amor. E então, está partindo da onde? Está partindo da onde? Do altar, certo? As coisas acontecer de fora para dentro é uma coisa. Agora, quando sai de dentro para fora, é outra coisa, certo? É por isso que o apóstolo vai dizer aqui no livro de Coríntios a seguinte palavra: ai daquele que destruiu o templo do Espírito Santo, certo? Se você entender bem essa mensagem, essa palavra, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: ai do Wesley, se destruiu o templo do Espírito Santo. Ou seja, se você não se cuidar, para você cuidar do outro, Jesus está te vendo. Você está entendendo? Porque se você se destruir, é uma coisa. Agora, se você começar a me destruir, se você começar a me tocar, é diferente. Já está saindo de dentro para fora. Você está entendendo?
Ou seja, está saindo de dentro da igreja para fora. Está Agora, matando a pessoa. você se matar, querer se jogar da ponte, você querer se enforcar, tirar a sua vida, beleza. Mas você tem que saber de uma coisa: você está deixando cicatriz, você está deixando pessoas machucadas. É onde entra a palavra. Ai daquele que destrói o templo do Espírito Santo. Você está entendendo? Você quer se matar, você quer se destruir, beleza. Mas não machuca ninguém, não. Você está entendendo? Não deixa ninguém machucado. E era isso que estava acontecendo. Você está entendendo? A igreja de Éfeso estava destruída. Tinha tudo, ao mesmo tempo não tinha nada. Porque o amor tinha se esfriado. Tinha dinheiro, mas não tinha amor. E o que acontece? A igreja estava ali, debaixo do seu próprio telhado. Era rica, tinha de tudo, mas e as pessoas que estavam ali fora? E as pessoas carentes, as pessoas que precisavam de salvação? As pessoas que precisavam de um abraço? E as pessoas que precisavam de um carinho, de uma palavra, certo? De um livramento, de uma libertação, certo? A preocupação de Jesus era essa. Você está entendendo? Espera aí, você conheceu o Evangelho, você conheceu o cristianismo, você é rica, você tem obra, você trabalha, eu sei disso. Você está entendendo? Jesus, ele foi verdadeiro. Jesus falou assim: ó, eu estou vendo tudo que vocês estão fazendo, eu sei que vocês estão andando, ó, estão fazendo tudo que tem que fazer, só está faltando uma coisa: o amor. Você está entendendo? Porque se não tiver amor, não vai acontecer nada. Você está entendendo? Não vai acontecer nada. Você entende? Na falta de amor, eu e você se separam. Na falta de amor, uma família se destrói. Na falta do amor, um filho se desvia. Na falta do amor, uma liderança se divide. Na falta do amor, não existe círculo de oração. Na falta do amor, não existe jovens, líderes na sua igreja, pessoas para ensinar, pessoas para te conduzir. Precisa ter amor. Amor é a base de tudo. Em nome de Jesus Cristo. Posso ler um texto aqui? Lê, pode ler, fica à vontade. 1 Coríntios capítulo 13, olha o que vai dizer. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna, olha isso, para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se importa com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não se suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha. Ainda, olha isso, meu Deus, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Isso é forte. Olha o amor. O amor também não é só coisa boa. O amor não é só a parte boa, tranquila, sossegada, não. O amor também sofre. O amor também passa por dificuldades. Aí você vai conhecer o verdadeiro amor se ele está verdadeiramente nesses momentos de dificuldade. Porque tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Sim. Né? É então o amor não se soberbece. O amor ele espera, ele crê e tudo suporta. Se for amor, ele suporta. Então esse é o amor que o apóstolo Paulo está falando, é o mesmo amor que Jesus sente por nós. E é esse amor que Jesus quer que a gente venha sentir pelas almas. E também o amor que ele quer que nós sentimos por ele. De buscar verdadeiramente. O Senhor ele sempre teve o desejo de ter comunicação com o ser humano. Desde o Éden.
o Senhor quem descia para falar com o ser humano, então é Deus quem tem prazer de conversar com o homem, mas basta o ser humano o buscar. Então, é essa palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. É isso aí, família. Aleluia. Essa é a mensagem, né? Se fosse, a gente ia ficar aqui até meia-noite. Nossa, tem muito para falar. Meu Deus. Sabe? E como homem de Deus, eu quero deixar essa mensagem para vocês. Eu com meu amigo, pastor Wesley. Espero que você venha receber essa mensagem, né, pastor? Com certeza. Guardá-la no seu coração e que você possa compartilhar com mais pessoas, né? Porque essa mensagem, Jesus falou para mim que é para as igrejas, para os pastores, para os líderes, para os membros da sua igreja, certo? Eu quero deixar aqui uma última palavra para a gente encerrar, falando como um homem de Deus para você, meu amigo, você minha amiga, você que me acompanha aqui no canal, você que está chegando agora, você que vai receber esse vídeo, por favor, você que deixou as suas primeiras obras, você que deixou de praticar o amor, você que deixou de praticar a palavra do Senhor, ser só um ouvinte não adianta, só ouvir não adianta nada. Você precisa ser um praticante dessa palavra, você precisa praticar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar com você que é líder, você que é um pastor, um bispo, um apóstolo da tua igreja, né? Eu não te conheço, né, pastor Wesley? Nós não conhecemos você que está nos assistindo, mas Jesus te conhece e é um prazer pregar para você, é um prazer poder transmitir aquilo que o Espírito Santo de Deus está colocando aqui no meu coração nesse momento, viu? Você que deixou as suas primeiras obras há muito tempo, você que tem a tua igreja, o teu ministério, essa igreja maravilhosa que Deus, que Jesus colocou nas suas mãos, dá valor, valorize o que Deus colocou nas suas mãos. Está pesado, está difícil, mas com Jesus você vai suportar, certo? Cuida das suas ovelhas, cuida da sua igreja, valorize os seus membros, valorize os seus obreiros, certo? Você que é um líder, você precisa fazer reuniões na tua igreja, você precisa tirar, certo? Tirar certos tipos de coisa que tem destruído o seu ministério, a tua igreja. Você precisa ser um homem de Deus, um líder de verdade. Você precisa conduzir direito os teus obreiros, você precisa conduzir direito a sua igreja. Você não pode soltar na banguela, certo? Você não pode deixar na banguela os teus obreiros, a tua igreja. Você tem que segurar a rédea. Você não precisa ser abraçado por todo mundo. Você não precisa ser aplaudido. Você não precisa ser agradado por ninguém, certo? Você precisa ser um homem de Deus, um líder que todo mundo está esperando. Não deixa nada passar batido, certo? Não deixa nada passar batido. Chama, conversa, coloca as coisas no lugar, para que o teu ministério, a tua igreja venha crescer. Porque Deus, Ele conta com você. Aleluia. E a igreja que Jesus colocou nas suas mãos, conta com você, certo? E você precisa transmitir o que Deus está colocando no seu coração. Não perca as rédeas, não perca as rédeas. Ensina o Evangelho, ensina a palavra do Senhor, ensina a tua igreja a amar, certo? Se a tua igreja está do jeito que está, é porque você foi frouxo. É porque você não segurou a rédea. É porque você não ficou na posição que Deus te colocou. Você foi chamado para ser pastor. E como você está vivendo? Né, pastor? Como que você está nesse momento? Você deixou na mão dos outros. Você deixou na mão das outras pessoas para decidir por você. E hoje você está vivendo do jeito que elas querem. E a tua igreja está se desvanindo. O teu ministério está fracassado porque você não é um líder. Porque você não está como Deus te colocou. Viu? Eu quero deixar essa palavra para você. É tempo de você pegar a rédea de novo. É tempo de você, aleluia, se colocar de pé para Deus falar contigo.
É tempo de você tomar, aleluia, a rédea nas suas mãos e mostrar, aleluia, que você é o líder que Deus chamou, que você é o líder da tua igreja, para que as pessoas voltem a te respeitar, para que as pessoas voltem a ver Deus na tua vida, tá bom? Acaba com a mentira, acaba com essa fofoca, acaba com esse leve trás, viu? Você é líder, você foi chamado para liderar. Não deixa isso escapar das suas mãos. Não deixa. Não deixa. Às vezes você faz e não vê, mas Deus está vendo, viu? Moisés estava com mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Moisés estava com uma nação, com um exército com ele acampado, que saiu do Egito. Mas o povo, uma parte daquele povo se levantou contra Moisés, pastor. Moisés não viu, mas Deus viu. E o que aconteceu? Deus matou, Deus queimou parte do arraial. Deus fez abrir um buraco na terra e consumiu aquele povo. Você está entendendo? Então, por causa de calúnia. Calúnia. Levante, certo? Moisés não viu, mas Deus viu. Moisés, eu fiz isso porque eu vi. E não é certo. E hoje Deus está me usando para encerrar essa mensagem e dizer para você: você está fazendo vista grossa, você está fazendo o que não viu, mas Deus está vendo e está me usando, está usando o pastor Wesley para te lembrar que Deus está vendo. Aleluia. Toma as rédeas, fica na posição que Deus te colocou, certo? Se coloca de pé porque Deus vai falar contigo. Glória a Deus. O seu chamado, o seu ministério não vai ser um chamado, um ministério fracassado, mas vai ser um ministério forte. Deus vai te usar, você vai ganhar alma, você vai ganhar vidas. O seu ministério vai ser um ministério forte, vai ser um ministério que Deus vai levantar para fazer a diferença, em nome de Jesus, amém? Fica nessa palavra, em nome do Senhor Jesus, amém, pastor? Amém. Glória a Deus. Fique com essa palavra. Não se esqueça do principal, que é o amor. Que o amor de Cristo possa estar na sua vida, no seu coração, para que o seu ministério venha a ser bem sucedido, para que a igreja venha a crescer, para que a sua vida venha a ser mais alegre, você venha a entender o propósito de Deus melhor na sua vida, que cada dia você possa ter intimidade com o Senhor e que o Senhor possa se revelar para você cada dia mais. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Wesley, obrigado, viu, irmão? Por estar aqui, por atender o nosso convite. Deus abençoe sua vida, o seu ministério, amém, a sua liderança, né, a sua família, tá bom? Que Deus possa te recompensar por isso, abençoar você ricamente, em nome de Jesus. Família, Deus abençoe, viu? É isso. Aleluia. Família, a gente vai encerrando esse vídeo por aqui, né, entregando essa primeira carta do livro do Apocalipse, né, a você que é a igreja de Éfeso aqui nessa noite, né, recebe essa carta em nome de Jesus Cristo, lembrando, certo, que a igreja não é sua, não é minha, não é do pastor Wesley, a igreja é de Jesus. Aleluia. Amém? A igreja é de Cristo. Então não toma, aleluia, essa palavra como uma ofensa, não toma essa palavra, aleluia, como uma palavra, como muitos dizem por aí, o cara está metendo pau, né? Está lá, está metendo pau, não. Essa é uma palavra direita, é uma palavra que está vindo do céu. Recebe ela como que eu posso dizer? Como consolo, né? Como orientação para a palavra de Deus. Isso. A palavra de Deus nos diz assim que Jesus, ele açoita aquele que o ama, açoita aquele que o ama e corrige aquele que tem por filho. Sim. Então, recebe essa palavra como um homem de Da Deus. mesma forma que a gente está pregando aqui, todos estão ouvindo, Deus também falou conosco primeiramente. Poderosamente. Primeiro foi com a gente, agora a gente está transmitindo ela para cada um que está vendo esse vídeo. Poderosamente, que você possa compartilhar, que você possa ser um agente de milagre, um missionário desse evangelho, dessa palavra qual foi pregada aqui nessa noite de hoje. Segunda-feira que vem, desse mês de agosto, né, que é a primeira segunda-feira desse mês, dia 8, né, dia 8, né, se não me engano,
vai ter a segunda carta, né, a qual vamos estar pregando aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda não sei quem vai ser o convidado, mas Deus vai preparar, vai orando para Deus preparar, tá bom? Que vai ser benção como foi hoje, em nome de Jesus Cristo, amém? Família, vou encerrando esse vídeo por aqui. Obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo. Faz assim, pastor Wesley. Valeu. E fui! Fui! Drip too hard, don't stand too close, you gon' fuck around and drown. Off this way, doing all these shows. I've been on the road, I don't care where I go, as long as I get paid. Bad little vibe, she been on my mind. Soon as I get back, she can straight.